Minha mão tremia, mas não era de velhice, era de uma fúria fria, uma decepção tão profunda que fazia meus ossos doerem. Diante de mim, em um prato de louça lascada que já serviu banquetes de alegria, repousava uma fatia solitária de bolo. O garfo, pesado em meus dedos, parecia uma arma. Olhei para aquela massa seca, para o glacê mal ajambrado que tentava esconder as imperfeições, e as palavras escaparam da minha boca como um suspiro de morte, um sussurro para as paredes que eram minhas únicas testemunhas. Então era isso que meus 70 anos valiam? Uma única fatia de um bolo de resto, em um prato que guardava a memória de uma família que já não se sentava mais à minha mesa. Uma lágrima quente, teimosa, desceu pelo meu rosto. Não foi um choro escandaloso de quem busca consolo, foi um pranto silencioso, interno, que queimava a pele enrugada que já enfrentou o sol do sertão sem nunca se curvar. Senti o caminho salgado dela, traçando um mapa de todas as minhas perdas, de todas as minhas lutas, até chegar ao canto da minha boca e me entregar o gosto amargo da humilhação. Cada linha de expressão no meu rosto, que antes contava uma história de resistência e amor, parecia agora o registro de uma longa e tola espera. Espera por um reconhecimento que, eu finalmente entendia, jamais chegaria da forma que eu sonhei. Como um relâmpago doloroso, a cena de horas atrás invadiu minha mente. O sorriso de Sandra, minha nora, esticado no rosto como um elástico prestes a arrebentar. Não alcançava seus olhos. Eles eram frios, apressados, desviando dos meus como quem esconde uma culpa. Ela me entregou a caixa de papelão amassada, com uma pressa que feria, suas palavras soando ocas dentro da minha casa silenciosa. Feliz aniversário, sogrinha. É só uma lembrancinha, para não passar em branco. Uma lembrancinha. A palavra ecoava em minha cabeça, se misturando à imagem da caixa torta, um símbolo perfeito do afeto torto que me ofereciam. E então, o golpe final. A imagem que minha mente traiçoeira guardou com uma nitidez cruel e que agora se repetia sem parar. O mesmo bolo, ou o que restou dele, jogado de qualquer jeito dentro de um saco de lixo preto, atrás da confeitaria da cidade. Eu via as fatias faltando, a cobertura esmagada contra restos de outras coisas, o descaso absoluto, meu bolo de aniversário, o bolo dos meus 70 anos, ali no lixo, esperando o caminhão levar junto com todo o resto que o mundo não quer mais. Aquela imagem não era apenas sobre um doce estragado, era sobre mim, era o meu valor sendo jogado fora. Voltei a encarar a fatia no meu prato. Agora eu entendia por que estava tão seca. Porque a cobertura tinha um remendo estranho. Era uma sobra, um descarte, um resto que ninguém quis e que me foi entregue como um presente. Eu era o resto, a sobra na vida deles. A obrigação que se cumpre com o mínimo, com o que se joga fora. O ar me faltou por um instante, e o peso daquela descoberta esmagou meu peito. A solidão da minha casa nunca me pareceu tão vasta, tão infinita, quanto naquele momento em que me vi diante do símbolo máximo do meu esquecimento. Eu me pergunto, com a alma encolhida, como se come um pedaço da própria humilhação, como se força a garganta a engolir o desprezo disfarçado de gentileza. Naquele instante, olhando para o garfo e para o bolo, uma tempestade começou a se formar dentro do meu peito, uma que nem a seca mais severa do sertão jamais viu. Uma parte de mim queria apenas chorar até secar, mas outra parte, uma parte que eu pensei que estivesse adormecida, começava a despertar com uma força assustadora. Você entenderia o que eu fiz depois disso? Já passou por algo que te fez questionar tudo o que você dedicou a alguém? Meu nome é Iracema, e o calendário insiste que tenho 70 anos. Mas a idade que sinto na alma hoje não se mede em anos, mas em silêncios. Sou uma mulher do sertão, moldada pelo sol que racha a terra e pela fé que teima em brotar na poeira. A minha casa, aqui na Paraíba, sempre foi um ponto de encontro, um lugar onde a porta vivia aberta e o cheiro de café fresco prometia abrigo. Hoje, as portas continuam sem tranca, mas ninguém mais entra sem ser convidado com insistência. O silêncio se tornou meu companheiro mais fiel, um hóspede ingrato que se sentou na cadeira do meu falecido marido e nunca mais foi embora, me lembrando a cada instante do eco da minha própria solidão. Houve um tempo em que minhas mãos não tremiam, eram firmes e fortes, conhecidas em toda a redondeza. Eram as mãos que administravam o pequeno armazém que herdei de meu pai, o coração pulsante da nossa vila. Lembro-me do cheiro de feijão cru, misturado com o doce do fumo de rolo, do som do sino na porta, anunciando mais um vizinho em busca de um dedo de prosa
ou de uma solução para seus problemas. Eu era a confidente, a conselheira, a mulher que erguia sacos de mantimentos pela manhã e afagava a cabeça de uma criança chorosa à tarde. Meu balcão não era apenas um negócio, era a fronteira onde a comunidade se encontrava, e eu era sua guardiã. Fiquei viúva muito cedo. A vida me levou meu João, mas me deixou a sua maior bênção, nosso filho, Ricardo. E foi por ele que transformei o luto em força. Cada grão de arroz que vendi, cada centavo que economizei, cada noite mal dormida, preocupada com as contas, tudo era para que nada lhe faltasse. Ele era meu norte, minha razão. O armazém se tornou o meu campo de batalha, e eu lutei com todas as minhas forças para que meu filho pudesse sonhar mais alto do que as prateleiras empoeiradas da minha venda. Nunca me senti sobrecarregada. Sentia-me investida de uma missão sagrada, a de ser pai e mãe em um corpo só. Nessa época, meu bolo de fubá com goiabada era famoso. Não havia festa de São João, batizado ou aniversário na região que não contasse com ele. Eu o fazia com os melhores ingredientes, mas o segredo, eu dizia, não estava no fubá ou no queijo, e sim na intenção. Cada bolo era uma oração, um desejo de felicidade para quem o comesse. Para Ricardo, então, eu caprichava ainda mais. Era o cheiro da infância dele, o sabor do meu amor materializado. Eu me alegrava em ver seu rosto pequeno se lambuzar, seus olhos brilhando, e sempre, sempre guardava a maior e mais bonita fatia para ele. Era um ritual, uma prova de que ele era meu tesouro. Hoje, essas mesmas mãos que amassaram tanta esperança e serviram tanta alegria, tremem ao segurar uma simples xícara de café. É um tremor que me envergonha, que denuncia uma fragilidade que eu nunca me permiti ter. Ele conta a história de décadas de trabalho duro, de um corpo que deu tudo de si sem pedir nada em troca. Mas, mais do que isso, ele expõe o abismo que existe entre a Iracema que fui e a que me tornei aos olhos dos outros. A mulher forte, o pilar da família, a rocha, tudo isso parece ter se esvaído, dando lugar a uma versão de mim que nem eu mesma reconheço no espelho. Minha vida agora é marcada por uma rotina de espera. Passo a maior parte dos meus dias sentada na cadeira de balanço na varanda, a mesma de onde eu via Ricardo chegar da escola. Transformei-a num trono de onde aguardo ansiosamente por uma visita, um telefonema, um sinal de que ainda existo no mundo lá fora, no mundo deles. As visitas, quando acontecem, são breves, apressadas, trazem um vento de estranheza que logo se vai, deixando para trás um silêncio ainda mais pesado. A poeira fina que se acumula nos porta-retratos é a prova física do tempo que passa e da distância que aumenta. Eu já enfrentei coisa pior, ou assim eu pensava. Enfrentei a seca que castigou nosso chão e quase nos levou tudo. Enfrentei a dor de enterrar o amor da minha vida e ter que seguir em frente por meu filho. Enfrentei dificuldades financeiras que me tiraram o sono, mas nunca a dignidade. Essas eram lutas honestas, batalhas contra a vida. Esta dor de agora, no entanto, é diferente. É uma dor que vem de dentro, do lugar que deveria ser meu porto seguro. É uma humilhação que não faz barulho, que me corrói em silêncio, uma ferida infligida por quem eu mais amei e protegi. É uma dor que não tem nome, e eu vejo o meu menino, o meu Ricardo, o homem que ele se tornou, é um estranho para mim. Onde está aquele garotinho que se agarrava em minhas pernas, que me olhava com adoração e prometia cuidar de mim quando eu ficasse velhinha? Vejo-o hoje, com o olhar fixo na tela de um celular, impaciente, distante, como se minha presença fosse um incômodo, uma interrupção em sua vida tão importante. Todo o amor que eu plantei, todo o sacrifício que fiz, parece ter resultado nisso, um abismo de indiferença entre nós. E essa é, de todas as secas, a mais devastadora. Se essa história tocar algo em você, se a minha dor encontrar algum eco na sua alma, eu peço, se inscreve aqui no canal e me conta nos comentários o que você faria no meu lugar. Me diga se sou eu que estou errada em sentir tanto, ou se o mundo é que se esqueceu do valor de uma mãe. A esposa do meu filho, Sandra, não foi sempre assim. Quando Ricardo a trouxe em casa pela primeira vez, há quase 20 anos, eu vi nela uma moça cheia de sonhos e no fundo do meu coração pedi a Deus que ela fizesse meu filho feliz. Eu a recebi não como nora, mas como a filha que nunca tive. Abri as portas da minha casa e do meu coração. Ensinei a ela os segredos do meu bolo de fubá. Contei as histórias da nossa família. No começo, ela parecia apreciar. Sorria, agradecia, me chamava de Mãe Iracema. Hoje, olhando para trás,
Vejo que a gentileza dela era como uma roupa emprestada. Servia para a ocasião, mas nunca foi dela de verdade. Era uma fachada, bem construída, que o tempo e a convivência se encarregaram de demolir tijolo por tijolo. O problema de Sandra é que ela sempre quis ser o que não era. Vive deslumbrada por uma vida que ela vê nas revistas. Uma ascensão social modesta, que para ela é o maior dos troféus. E nesse mundo que ela construiu para si, a minha simplicidade não cabe. Minhas mãos calejadas, meu sotaque carregado do sertão, minha casa humilde, tudo isso para ela é motivo de vergonha, é um embaraço. Senti isso nas pequenas coisas, no jeito como ela evitava me convidar para eventos com seus novos amigos, na forma como tentava corrigir minhas palavras, no olhar de reprovação que lançava para minha toalha de crochê na mesa. Para Sandra, eu não sou a história da família do seu marido. Sou o passado que ela quer desesperadamente apagar. A mudança não veio de um dia para o outro. Foi um veneno lento, administrado em pequenas doses. Começou com as visitas de domingo, que viraram quinzenais, depois mensais. As ligações para saber se eu estava bem se tornaram mensagens curtas, monossilábicas. O mãe Iracema, carinhoso, se transformou em um sogrinha, seco, quase burocrático, dito entre dentes. A desculpa era sempre a mesma: a falta de tempo, o cansaço do trabalho, os compromissos. Mas o que eu via não era falta de tempo, era falta de vontade. Era um distanciamento calculado, uma forma de me empurrar para a margem da vida deles, pouco a pouco, até que eu me tornasse apenas uma obrigação anual, no dia do meu aniversário. E Ricardo, meu filho, dói mais falar dele do que dela. Sandra é a mão que apunhala, mas Ricardo é quem segura meus braços para que o golpe entre sem resistência. Ele é um antagonista por omissão, um homem bom, eu quero acreditar, mas fraco. Um homem que, para manter uma paz superficial dentro de seu casamento, para evitar uma discussão com a esposa, fecha os olhos para a injustiça que acontece bem debaixo do seu nariz. Ele vê o desprezo nos olhos de Sandra, ele ouve os comentários maldosos, disfarçados de brincadeira, ele sente o abismo que se formou entre nós. Mas ele escolhe o silêncio, e o silêncio dele, para mim, é mais ensurdecedor do que qualquer ofensa. Aquele bolo, aquela fatia seca no meu prato lascado, foi a obra-prima dos dois. Foi o resultado perfeito da combinação entre o egoísmo dela e a omissão dele. Sandra, com sua necessidade de aparentar, certamente não quis gastar com um presente para a velhinha. E Ricardo, com sua covardia, provavelmente lhe deu o dinheiro e não se preocupou em perguntar mais nada, feliz por ter resolvido o problema do meu aniversário. Ele se isentou da responsabilidade. Ela executou o plano mesquinho. Eles formam um par perfeito nesse sentido. Um complementa o outro na arte de me fazer sentir invisível. Um fardo que eles carregam com um suspiro de enfado. Eu me deito na cama à noite e a cena se repete. O sorriso falso dela, o olhar desviado dele. Eles eram a minha família, o centro do meu mundo. E de repente, eu precisei entender que o amor que eu sentia não era recíproco na mesma medida. A confiança que eu depositei, especialmente no meu filho, foi a base sobre a qual construí minha vida após a morte do meu marido. E agora, essa base ruiu. Você já confiou em alguém cegamente, a ponto de entregar seu coração sem reservas, para depois descobrir que para essa pessoa você era apenas um inconveniente? Você já se arrependeu amargamente da confiança que depositou em alguém? Assim que a porta se fechou, o silêncio da casa caiu sobre mim como um manto pesado. Eles foram embora tão rápido quanto chegaram, deixando para trás a caixa de bolo amassada sobre a mesa e um rastro de pressa e indiferença. Fiquei parada no meio da sala, ouvindo o som do carro deles se distanciando até desaparecer por completo. O cheiro do perfume caro de Sandra ainda pairava no ar. Um aroma estranho e artificial que não combinava com o cheiro de terra e café da minha casa. Olhei para a fatia que eu tinha cortado, a única, e senti um gosto amargo na boca que não vinha de nada que eu tivesse comido. Era o gosto da solidão, da visita que serve apenas para cumprir tabela. Levei o prato para a cozinha e me sentei à mesa, a mesma mesa onde Ricardo aprendeu a ler, onde celebramos tantas conquistas pequenas e grandes. Levei o garfo à boca, com a curiosidade mórbida de quem precisa confirmar uma suspeita. A textura estava errada. O garfo entrou na massa com uma resistência seca, esfarelando o bolo de um jeito que nenhum bolo fresco faria. O sabor era vago, uma doçura industrial e cansada,
com um fundo quase imperceptível de geladeira. Não havia ali o gosto de manteiga, de ovos, de carinho. Era um sabor oco, um sabor de tempo, de esquecimento. Fechei os olhos e a decepção foi tão física que senti meu estômago se contrair. Abri os olhos e resolvi investigar. Inclinei o prato sob a luz amarelada da cozinha e olhei de perto. Foi quando eu vi. A cobertura de glacê, que de longe parecia normal, estava remendada. Havia uma linha sutil, uma emenda grosseira que tentava unir duas partes que não se encaixavam perfeitamente. Alguém tinha tentado consertar a aparência daquele bolo. Alguém tinha pego algo que estava quebrado e tentou me apresentar como se fosse inteiro. Meu coração, que já estava pesado, afundou um pouco mais. A semente da dúvida, plantada pela pressa e pela frieza deles, começava a germinar. E suas raízes eram feias e cruéis. Minha mente, como um mecanismo de defesa, fugiu para um lugar mais feliz. Voltei 35 anos no tempo. Ricardo fazia 5 anos e eu passei a noite em claro, depois de fechar o armazém, para fazer o bolo dele. Não tínhamos dinheiro para grandes festas, mas eu juntei minhas economias para comprar confeitos coloridos. Lembro do cheiro da massa de fubá assando, preenchendo cada canto da nossa pequena casa com um perfume de celebração. Lembro dos olhinhos dele brilhando ao ver o bolo simples, mas feito exclusivamente para ele, com seu nome escrito com um glacê que eu mesma bati a mão. Aquela alegria pura, aquele abraço apertado, como pude chegar até aqui? Meu olhar passeou pela cozinha, pousando em cada objeto como se o visse pela primeira vez. A toalha de crochê, que fiz em noites de solidão, perfeitamente esticada sobre a mesa, que não via mais uma refeição em família. O velho filtro de barro, que ainda dava a água mais gostosa, e que Sandra uma vez sugeriu que eu trocasse por um mais moderno. Cada item ali contava a minha história. A história de uma vida de trabalho e afeto. Eram testemunhas silenciosas da minha dedicação. E agora, eram também testemunhas dessa afronta, desse bolo seco que representava o exato oposto de tudo o que minha cozinha sempre significou. Voltei a olhar para as minhas mãos, apoiadas sobre a mesa, as veias saltadas, a pele manchada pelo tempo. Mãos que plantaram, colheram, cozinharam, limparam, acariciaram, curaram. Mãos que construíram um futuro para meu filho com o suor do meu rosto. E agora, essas mesmas mãos seguravam o símbolo da desfeita. Um presente, eu sempre acreditei. É um pedaço do coração de quem dá. É o tempo que a pessoa dedicou pensando em você. A intenção, o cuidado. Aquele bolo não tinha nada disso. Era um objeto vazio. Uma formalidade cumprida da forma mais barata e desrespeitosa possível. Não era um presente. Era um insulto. A curiosidade se tornou uma necessidade. Fui até a sala e abri a caixa de papelão amassada. O resto do bolo estava lá, melancólico. Com a ponta do dedo, cutuquei a lateral. Estava duro, ressecado. Com cuidado, levantei uma das beiradas da cobertura e o que vi confirmou tudo. Havia marcas de corte por baixo, como se fatias já tivessem sido tiradas e o glacê fosse uma tentativa de encobrir o que faltava. Não era um bolo remendado, era um bolo comido, um bolo usado, um resto. A verdade era um soco no estômago, me deixando sem ar. Senti um frio percorrer minha espinha, um arrepio que nada tinha a ver com a temperatura. A ficha caiu de uma vez só. Aquilo não tinha sido um acidente, uma compra apressada ou um erro da confeitaria. Aquilo tinha sido intencional. A imagem deles, me entregando a caixa com sorrisos amarelos, se tornou pavorosa. Eles sabiam que estavam me entregando as sobras de outra pessoa. Eles olharam nos meus olhos e me deram um resto como presente de aniversário. A verdade começou a se desenhar na minha frente. E era uma imagem horrível. O que você faria nesse momento? Tentaria esquecer para manter a paz ou iria até o fim para entender a dimensão da ferida que abriram em você? Por um breve momento, tentei lutar contra a certeza. Tentei criar desculpas. Talvez a Sandra não tenha reparado. Talvez o Ricardo estivesse muito ocupado para perceber. Mas era inútil. Eu conhecia meu filho e conhecia a mulher com quem ele se casou. Eu sabia do que ela era capaz em nome da sua vaidade e do seu egoísmo. E sabia da capacidade dele de se omitir para evitar um confronto. A minha intuição de mãe, tantas vezes ignorada por mim mesma nos últimos anos, gritava dentro de mim. E ela dizia que não havia engano. Havia apenas crueldade, disfarçada de um gesto de carinho. Levantei-me e caminhei mecanicamente até a varanda. Sentei-me na minha cadeira de balanço e o movimento de vai e vem, que sempre me acalmou,
Hoje parecia acompanhar a náusea que subia pela minha garganta. Olhei para a paisagem seca lá fora, para o sol que começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja avermelhado, quase violento, e me senti exatamente como aquela paisagem, ressequida por dentro, com as cores vibrantes do amor e da esperança, dando lugar a um tom de fim de dia, de fim de ciclo. Um ciclo de amor incondicional, que, pelo visto, só existiu de um lado. A memória é uma peça traiçoeira. De repente, me veio a imagem de Sandra, anos atrás, comendo uma fatia do meu bolo de fubá. Dona Iracema, pelo amor de Deus, que bolo é esse? É o melhor que eu já comi na vida. A senhora tem que me ensinar a receita. Lembro do meu peito se enchendo de orgulho, da minha alegria em compartilhar algo meu com ela. Hoje, essa lembrança me revirava o estômago. Aquelas palavras que um dia me soaram tão doces e sinceras, agora pareciam o ensaio de uma longa peça de teatro, de uma farsa que eu, na minha ingenuidade, protagonizei sem saber. Pensei no meu João. Meu falecido marido era um homem simples, de poucas palavras, mas de um caráter inabalável. Para ele, respeito era mais importante que dinheiro, e família era sagrada. O que ele diria se visse a que ponto chegamos? Se visse o filho que ele tanto amou se tornar um homem que permite que sua mãe seja tratada com tanto descaso? A dor da saudade se misturou com a dor da decepção, criando um nó na minha garganta que eu não conseguia engolir. Senti que estava falhando não apenas comigo, mas com a memória dele, com os valores que juramos passar para nosso filho. E então, a tristeza começou a dar lugar a outro sentimento. Uma brasa que eu pensei estar apagada sob as cinzas da minha resignação começou a faiscar. Era a raiva. Uma raiva justa, límpida, a raiva de quem foi injustiçado no que tem de mais sagrado, não pelo bolo em si, que a essa altura já era o menor dos problemas, mas pelo que ele representava. 70 anos de vida, de luta, de amor incondicional, resumidos a um pedaço de lixo que me foi entregue com um sorriso. Minha dignidade não era um resto, minha história não era um descarte. O balanço da cadeira parou. Eu me levantei, não mais como a velhinha frágil que eles pensavam que eu era, mas como a Iracema do armazém, a mulher que enfrentou a seca e a morte de cabeça erguida. Uma decisão se formou dentro de mim, clara e afiada como um caco de vidro. Eu não ia chorar mais, eu não ia me encolher no meu canto, aceitando as migalhas que me jogavam. A humilhação que eles me serviram, eu iria devolver. Não com gritos ou com xingamentos, mas com a força da verdade que eles tentaram esconder sob uma fina camada de glacê. Entrei novamente na cozinha. Peguei o prato lascado com a fatia solitária do bolo da vergonha. Com um cuidado quase cerimonial, cobri o prato com um pano limpo e o coloquei no canto da bancada. Ele não era mais comida. Era uma prova, uma peça de um quebra-cabeça que eu ainda precisava montar por completo. Eu não sabia como, mas eu sentia com toda a força da minha alma que a verdade inteira ainda estava por vir, e eu estaria pronta para ela. A noite caiu sobre o sertão, mas dentro de mim, algo muito forte começava a amanhecer. A noite foi longa. O sono não veio, ou veio em pedaços, povoado por sonhos ruins, onde eu me via catando migalhas em uma mesa de banquete farta. Acordei com o primeiro canto do galo, e por um instante, a rotina da manhã quase me enganou, prometendo um dia como qualquer outro. Mas então, meu olhar encontrou o prato coberto no canto da bancada, e a lembrança da véspera desabou sobre mim com o peso de uma rocha. O bolo, a humilhação. A realidade não era um pesadelo do qual se podia acordar. Ela estava ali, sólida e amarga, esperando por mim na luz fria do amanhecer, me encarando do outro lado da cozinha. Preparei meu café, mas o gosto não era o mesmo. Tudo parecia ter perdido a cor, o sabor. Uma parte de mim, a parte que foi ensinada a vida inteira a engolir sapos para manter a paz, a parte que temia o conflito e a solidão ainda maior, sussurrava para que eu deixasse para lá. É coisa da sua cabeça, Iracema, ela dizia. Jogue esse bolo fora, lave esse prato e esqueça. Perdoe, é seu filho, afinal. Por um momento, a ideia de simplesmente apagar a prova do desrespeito e fingir que nada aconteceu foi tentadora. Seria o caminho mais fácil, o caminho do silêncio que eu já conhecia tão bem. Mas eu não conseguia. A imagem do saco de lixo preto, com o meu bolo de aniversário jogado dentro, piscava na minha mente como um aviso. Aquela visão, que no dia anterior parecia um flash perturbador, agora se solidificava como uma memória real, uma confirmação da minha intuição. Esquecer aquilo não seria um ato de perdão, seria um ato de conivência. Seria como dizer a eles
e a mim mesma que o que eles fizeram era aceitável. E a Iracema que acordou naquela manhã, com o gosto da humilhação na boca, já não estava mais disposta a aceitar o inaceitável. A velha Iracema, talvez, mas não a de hoje. Eu tentei acreditar que era coisa da minha cabeça, que a idade estava me deixando desconfiada e amarga. Mas no fundo da minha alma, uma voz mais antiga e mais sábia me dizia que a verdade é teimosa e que uma hora ou outra ela encontra um jeito de aparecer. E naquele dia, ela bateria na minha porta, trazida por mãos que não eram as que me feriram. E a verdade que estava por vir era ainda mais cruel, mais detalhada e mais dolorosa do que a minha pior imaginação poderia ter concebido. Eu só não sabia ainda, mas meu coração já se preparava para o impacto. As horas se arrastaram com a lentidão de uma procissão. O relógio na parede da sala parecia zombar de mim, cada tic-tac um prego a mais no caixão da minha paciência. Eu não conseguia me concentrar em nada. Comecei a fazer um crochê e errei o ponto 3 vezes. Tentei ler, mas as palavras dançavam na página sem formar sentido. Cada barulho na rua me sobressaltava. O latido de um cachorro, o motor de uma moto, meu corpo todo estava em estado de alerta, esperando por algo que eu não sabia nomear. Era uma angústia seca, uma expectativa que deixava minha boca amarga e minhas mãos suadas. Foi no meio da tarde que ouvi os passos no meu quintal, passos hesitantes que pararam por um instante antes de chegar à porta. Não era a pisada firme e apressada de Ricardo, nem o som dos sapatos de Sandra. E então, a batida na porta, leve, quase pedindo desculpas. Meu coração deu um salto. Fui até a porta e, ao abri-la, dei de cara com Maria, minha vizinha, uma boa moça que fazia bicos de limpeza na confeitaria do centro. O rosto dela era um livro aberto e nele estava escrita uma história de pena e conflito. Ela não precisou dizer uma palavra. Eu soube, naquele exato instante, que a verdade tinha chegado. Convidei-a para entrar, um gesto automático de uma vida inteira de hospitalidade. Ofereci café, água, um lugar para sentar. Ela aceitou a cadeira, mas recusou o resto, as mãos irrequietas no colo. Seus olhos corriam pela minha sala, evitando encontrar os meus, até que pousaram no prato coberto sobre a bancada. Foi um olhar rápido, mas eu vi o reconhecimento, a confirmação, a tristeza. O olhar dela para aquele prato me disse tudo. Ela sabia do bolo. E o fato de ela estar ali, com aquela expressão de quem carrega um fardo, significava que a história era ainda pior do que as minhas piores suspeitas. Com a voz baixa, quase um sussurro, ela finalmente falou: Dona Iracema, a senhora me perdoa por me meter onde não sou chamada, mas eu não dormi essa noite pensando na senhora. Eu não posso guardar isso comigo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu estava limpando a cozinha da confeitaria ontem no fim do dia. Eu vi sua nora, a Sandra. Ela não comprou um bolo. Ela pediu à minha patroa o bolo que a gente ia botar fora, aquele que sobrou de uma encomenda e já estava ressecado. A minha patroa até estranhou, mas ela insistiu, disse que era só para não passar em branco. Cada palavra de Maria era uma pá de cal sobre o meu coração. A humilhação agora tinha um roteiro, tinha detalhes, tinha testemunhas. Não era apenas um resto, era um resto pedido, implorado, para cumprir uma obrigação da forma mais vil possível. Era o lixo. Eles conscientemente me deram o lixo para celebrar meus 70 anos. A velha Iracema teria desabado, teria chorado por dias. Mas a nova Iracema sentiu o chão sumir sob seus pés e, no lugar do abismo, encontrou uma base de fúria e dignidade. Se quer saber como isso acabou, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. Quando a porta se fechou e Maria se foi, um silêncio diferente do de antes tomou conta da casa. Não era o silêncio da solidão, mas o silêncio que precede a tempestade. A verdade, agora completa e despida de qualquer dúvida, não me esmagou como eu pensei que faria. Pelo contrário, ela me preencheu com uma clareza gelada, uma lucidez cortante. Não havia mais lágrimas para chorar. A dor da tristeza tinha se transformado em outra coisa, em uma força calma e inabalável que se erguia das minhas próprias cinzas. Eu sabia, com cada fibra do meu ser, o que precisava ser feito. O tempo de aceitar havia acabado. Levantei-me da cadeira e meus joelhos não estalaram. Meus movimentos eram firmes,
guiados por um propósito que eletrificava meu corpo cansado. Fui até a cozinha e descobri o prato. Olhei para aquela fatia de bolo patética, o monumento à minha humilhação, e não senti mais dor. Senti pena. Pena da pobreza de espírito que leva alguém a cometer um ato tão mesquinho. Fui até meu quarto, abri o guarda-roupa e peguei meu vestido de domingo. Um floral simples, mas o melhor que eu tinha. Vesti-me, penteei os cabelos e me olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta não era uma vítima, era uma matriarca indo reivindicar seu trono. Saí de casa segurando o prato lascado com a mão firme. O sol da tarde batia forte no meu rosto, mas eu não sentia o calor. Eu não carregava um bolo. Eu carregava o peso de uma vida inteira de dedicação. Cada passo na rua de terra batida era uma recordação. Aqui, Ricardo caiu de bicicleta e eu o carreguei no colo. Ali, na esquina, eu o esperava voltar da escola. Aquela rua, que era o mapa da minha vida de mãe, agora era o caminho para o acerto de contas final. Eu não estava indo para uma briga, estava indo para uma libertação. E pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia medo. Cheguei na frente da casa deles, o muro alto, o portão de ferro, tudo feito para manter o mundo do lado de fora. Respirei fundo e apertei a campainha. O som estridente parecia quebrar a paz artificial do lugar. Foi Sandra quem abriu a porta, e seu rosto passou da surpresa para a irritação em uma fração de segundo. Sogrinha? Aconteceu alguma coisa? Atrás dela, na sala ampla e fria, vi Ricardo no sofá, os olhos, como sempre, grudados na tela do celular. A cena era a personificação perfeita de tudo o que eu sentia. Ela, a barreira, ele, o ausente. Não respondi à sua pergunta. Passei por ela como quem passa por uma porta, sem pedir licença. Atravessei a sala em silêncio, sentindo o olhar confuso dos dois me seguindo. Fui direto para a cozinha deles. Um ambiente impecável, branco e metálico, que cheirava a produto de limpeza, não a comida. No centro daquele cômodo estéril, sobre a ilha de granito preto que brilhava como um espelho, eu depositei o meu prato lascado com a fatia de bolo. O contraste era brutal. A minha peça de cerâmica gasta, com a prova do crime, era uma mancha de realidade naquele cenário de mentira. Eles me seguiram até a cozinha, a confusão dando lugar a uma tensão palpável. Ricardo finalmente largou o celular. O silêncio era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Ignorei Sandra. Meus olhos se fixaram nos do meu filho, e pela primeira vez, não procurei por afeto, mas pela memória dele. Minha voz saiu calma, firme, sem um pingo de tremor. Ricardo, meu filho, você se lembra do cheiro do bolo de fubá que a mãe fazia no seu aniversário? Aquele cheirinho de erva doce que tomava conta da casa inteira. Eu sempre guardava o melhor pedaço para você, o mais macio, o que tinha mais goiabada. Você se lembra disso, meu filho? Ele me olhou, aturdido, a memória da infância o atingindo em cheio. Vi a confusão em seus olhos, a tentativa de entender onde eu queria chegar. Antes que ele pudesse formular uma resposta, eu desviei meu olhar, lentamente, e o cravei em Sandra. Meu tom de voz não se alterou, mas cada palavra era uma lâmina afiada. Este bolo que você me deu, ele tinha gosto de quê, Sandra? Porque para mim, ele tinha gosto de resto, tinha gosto de lixo, tinha gosto de humilhação. A verdade, dita em voz alta e sem rodeios, pairou no ar, irrevogável e esmagadora. O rosto de Ricardo se desfigurou. Foi como se uma venda caísse de seus olhos e ele visse pela primeira vez a monstruosidade do que havia permitido. A cor sumiu de sua pele e ele se virou para a esposa, a voz finalmente saindo, trêmula de raiva e vergonha. O que foi que você fez, Sandra? Me diga a verdade. O que foi que você fez? Encurralada pelo meu olhar e pela fúria tardia do marido, ela desmoronou, confessando tudo numa torrente de desculpas esfarrapadas sobre dinheiro, sobre pressa, sobre achar que eu nem ia perceber. Eu não gritei, não chorei, apenas servi a eles a verdade, no mesmo prato em que eles me serviram a mentira. Você teria coragem de fazer o mesmo? De confrontar a ferida com essa calma? Eu não esperei pelo fim da discussão deles. Aquele teatro de horrores não me pertencia mais. Enquanto os dois se afogavam em acusações e confissões, eu dei meia volta. Deixei para trás o prato lascado sobre o granito polido. Deixei para trás a fatia de bolo seca. Deixei para trás a vergonha, a humilhação,
o lixo. Aquilo agora era deles. O fardo era deles. A podridão era deles. Caminhei para fora daquela casa de cabeça erguida, passando pela porta que eu mesma tinha aberto. E pela primeira vez em anos, eu senti o peso de uma vida inteira de dedicação sair dos meus ombros. Eu estava livre. O caminho de volta para casa foi mais leve. O sol, que antes parecia me castigar, agora aquecia meu rosto com uma gentileza que eu não sentia há muito tempo. Cada passo era uma afirmação. Eu não olhava mais para o chão, olhava para o horizonte, para o céu vasto do meu sertão. Eu não tinha ganhado uma batalha contra eles. Eu tinha ganhado uma guerra dentro de mim. A mulher que voltava para casa não era a mesma que tinha saído. A que saiu carregava a dor da ofensa. A que voltava carregava a paz da dignidade restaurada. O ar que eu respirava parecia mais puro, mais limpo. Era o ar da liberdade. Ao entrar na minha casa, o silêncio me abraçou como um velho amigo. Não era mais o silêncio da ausência, mas o silêncio da paz. Olhei para os meus móveis simples, para as minhas paredes com as marcas do tempo, para o meu chão de cimento queimado, e pela primeira vez em anos, não vi pobreza ou velhice. Vi a minha história. Vi a minha vida. Vi um lar que foi construído com amor e verdade. E entendi que nenhum apartamento moderno e frio, nenhuma riqueza material, poderia comprar a autenticidade que existia ali. A minha casa era o meu palácio, e eu era a sua rainha. E eu não precisava da aprovação de mais ninguém para saber disso. Não me sentei para descansar. Fui direto para a cozinha, o coração do meu lar, e naquele dia, o palco da minha ressurreição. Ignorei o espaço vazio na bancada onde o prato lascado esteve. Minha atenção estava em outro lugar. Abri meu velho armário de madeira, e o cheiro familiar de especiarias e mantimentos me acolheu. Peguei um saco de fubá, um queijo de coalho que eu mesma tinha curado, ovos do galinheiro do quintal. Cada ingrediente era uma parte de mim, uma parte da minha verdade. Eram ingredientes honestos, para uma celebração honesta. O som do forno se acendendo preencheu o silêncio da casa. Aquele chiado do gás, o estalo da chama se formando, foi a música da minha reconquista. Comecei a preparar a massa. O barulho do batedor de arame contra a tigela de ágata era uma melodia firme e constante. Eu não estava mais cozinhando para agradar, para servir, para esperar um elogio. Eu estava cozinhando para mim, para honrar a mim mesma, para celebrar os meus 70 anos, não como eles achavam que eu merecia, mas como eu sabia que eu merecia. Com as minhas mãos, com os meus ingredientes, com o meu amor próprio. Enquanto a massa crescia no forno e o perfume inconfundível do meu verdadeiro bolo de fubá começava a tomar conta da casa, expulsando qualquer vestígio do aroma artificial que Sandra havia deixado, eu me senti inteira. As lágrimas que vieram aos meus olhos desta vez não eram de tristeza ou humilhação, eram lágrimas de alívio, de redescoberta. A mulher forte do armazém, a mãe que criou seu filho sozinha, a matriarca do sertão, ela não tinha morrido. Estava apenas adormecida, esperando ser despertada, não pelo amor dos outros, mas pelo seu próprio. E o cheiro daquele bolo era o cheiro do seu despertar. Naquele dia, naquela cozinha, enquanto o sol se punha pintando o céu com as cores da esperança, eu entendi a lição mais importante da minha longa vida. Compreendi que o respeito é o único ingrediente que jamais pode faltar na receita dos nossos dias. E mais importante, entendi que, às vezes, para nos sentirmos inteiros de novo, precisamos ter a coragem de jogar fora, sem pena, tudo aquilo que nos foi dado em migalhas, porque ninguém merece viver de restos, especialmente os restos do afeto de quem a gente mais ama.